partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, que estão nos assistindo nesta manhã. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Nós ficamos muito felizes em saber que tem pessoas que desejam aprender mais do amor de Deus. Estamos aqui nesta manhã com bastante incentivo para estudarmos a sua santa palavra. E queremos orar com você para que nós possamos começar o estudo de uma maneira adequada, pedindo a presença do Santo Espírito conosco. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor nos despertou nesta manhã com vida, com ânimo para estarmos estudando a Tua Santa Palavra com cada um dos nossos irmãos que nos assiste pelo rádio ou pelas redes sociais. Abençoa, Senhor, o nosso estudo nesta manhã, para que nós tenhamos um conhecimento mais profundo do Teu santo amor a nosso respeito. Fica conosco, abençoa a cada familiar, abençoa aqueles que sofrem, aqueles que têm dificuldades pessoais, aqueles que estão enfermos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, buscando discernimento espiritual para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Sempre que nós nos colocamos diante de Deus e permitimos que o Espírito Santo nos conduza com um foco em Jesus, nós vamos ter uma vida mais tranquila, com mais paz, felicidade. Nós vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, sem precisar cobiçar o que é do outro, né? E é esse o nosso tema de hoje, né? Alcançando a felicidade em si mesmo, junto com Deus, sem precisar cobiçar aquilo que é do outro. Então, o tema de hoje, né, o nono tema deste trimestre é cuidado com a cobiça. A cobiça hoje, ela está meio distorcida, né, pastor? Bastante distorcida, né? A cobiça, ela é tão assim negativa para o homem, tão depreciativa para o ser humano, que foi colocado nos 10 mandamentos. Né? Quando nós, de vez em quando eu lembro as pessoas disso, quando nós observamos a Bíblia, nós temos 613 leis na Bíblia. E dessas 613,
Deus escolheu 10. Desses 10, por quê? Porque 10 é uma representatividade para o povo hebreu, que 10 é o mínimo de qualquer coisa. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer pelo menos aquilo que é o básico para que saia bem feito. Abraão, por exemplo, quando ele intercede por Sodoma e Gomorra, ele começa pedindo com 50, se tiver 50 o Senhor não vai destruir, se tiver 40 o Senhor não vai destruir, mas quando chega a 10 ele para. Então 10 é o mínimo. O dízimo que nós entregamos é 10%, porque isso é o mínimo que nós temos que fazer em relação ao quanto Deus tem feito por nós. Então 10 ele é um número representativo do mínimo. E entre esses 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, Deuteronômio 5, ali a repetição, Deus, ele coloca a cobiça no meio, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o jumento, né? Ele vai colocando as questões de pertence, né? Então, como eu vou observar a cobiça? Eu tenho que diferenciar, em primeiro lugar, o que é cobiça? O que é realmente cobiça? Porque as pessoas confundem a cobiça com o objetivo ou com inveja. E são 3 pontuações, são 3 coisas extremamente diferentes uma da outra. A cobiça tem o seu significado, a inveja tem o seu, e o objetivo, né, é mais sadio. É mais sadio. Né? O objetivo ele é sempre positivo, desde que ele seja pautado na direção da palavra de Deus. Porque se eu tenho um objetivo, eu posso também ter o objetivo de fazer o que é mal. Né? Então, o objetivo pautado dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, ele vai me levar para um bem maior. A inveja, a pessoa que sofre de inveja, né, que tem inveja, ele não quer ter o que o outro tem. É o contrário, ele não quer que o outro tenha. Então ele é aquela pessoa que fala assim, nossa, por que ele comprou aquele carro? Por que ele comprou aquela casa? Como que ele conseguiu fazer aquilo? Mas ele está falando assim, mas ele não quer para ele. Ele não quer que o outro tenha. Porque o sucesso do outro incomoda. E isso existe muito hoje. Isso está dentro da inveja. A cobiça é o contrário, né? A cobiça é exatamente eu querer o que o outro tem para mim. Então, quando Deus fala não cobiçarás, não queira o que é do outro, porque Deus tem algo específico para você, para a sua vida. Deus conhece os seus planos, os seus projetos, Ele sabe aquilo que você necessita, então você não precisa cobiçar o que é do outro. Você só precisa buscar a Deus, como Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Então, a cobiça, ela já começa por esse viés, né, de querer o que é do outro. Então, assim, a Bíblia ensina que a cobiça, ela faz parte do supremo pecado original, né? Porque ela, assim, de maneira muito surpreendente para nós pecadores, né? Ela começou no céu, né? Sim, é até uma discussão teológica a respeito disso, como que num ambiente perfeito, com um Criador perfeito, sendo tudo perfeito, ainda deu alguma coisa errada. A questão é que Deus, quando Ele dotou os seres celestiais de livre-arbítrio, assim como Ele também na criação nos dotou da mesma forma, com o livre-arbítrio, nós temos a opção de escolha. E por que Deus fez isso? Porque Ele não quer ninguém obrigado ao lado dele. Estar ao lado de Deus, submeter aos mandamentos de Deus, aos ensinos de Deus, tem que ser algo espontâneo. Eu tenho que fazer por amor. Eu não posso fazer por imposição. Imposição é legalismo, em qualquer situação. Quando, até na relação familiar, quando o pai e a mãe impõem uma situação para os filhos têm grande chance de rejeitar aquilo que está colocando. Agora, quando ele compreende que ele tem que fazer aquilo por amor, então
a circunstância, a situação muda. Eu gosto, quando eu falo disso, eu lembro de um conhecido que é pastor também, e ele estava com um filho, criança ainda, 4, 5 anos, e o filho corria na igreja, gritava na igreja, andava na igreja, e toda hora ele falava para o filho: filho, não pode fazer isso, você não tem que fazer isso, se você fizer isso, você vai acabar apanhando em casa. Ah, meu pai. Né? Então, aí a criança não quer vir para a igreja. A criança quer vir para a igreja, lugar do castigo. Né? Só que a criança não parava. Todo culto ele falava e todo culto a criança fazia a mesma coisa. Até que um dia deu um estalo nele assim, e ele falou: eu estou fazendo errado. E daí ele chega na igreja, começa o culto, a criança começa a correr para um lado e para o outro, ele desce do púlpito, ele vai até a criança, até o filho dele, e fala assim: filho, você pode fazer o que você quiser, mas se você correr na igreja e se você gritar aqui, você vai entristecer o papai. E daí a criança parou, ficou quieta. Por quê? Porque o tom mudou, a maneira do ensino mudou. E aí você levou uma responsabilidade para esse filho. Você pode fazer, mas você vai entristecer o seu pai. A questão do livre-arbítrio com relação a Deus é igual. Você pode, como o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas, né? Nem todas me convêm, porque algumas delas, se eu decidir fazer, eu vou entristecer o meu Pai Celestial. Tá certo, isso mesmo. Então, essa ideia legalista, muitas pessoas dentro da igreja têm, né? Infelizmente, em todos os lugares. É que na igreja nós chamamos de legalismo, no trabalho é autoritarismo, né? Mas o pano de fundo é tudo igual, é tudo a mesma coisa, é a imposição. Agora, quando a gente fala, né, como surgiu isso num ambiente perfeito, surgiu pela escolha, pelo livre-arbítrio. Quando nós falamos de pecado original, nós temos que dividir duas questões do pecado original. Do pecado, o primeiro pecado do universo, que começa ali na rebelião do querubim ungido, que estava junto de Deus, um ser criado por Deus, e ele se rebela contra Deus, né? Não exatamente porque ele cobiça o lugar de Deus, porque ele não era tão ingênuo e nem tão burro assim, né? Na verdade, ele se rebela com Deus, porque ele era o ser da mais alta hierarquia, e Deus decide criar o ser humano, que vai ser a sua imagem e semelhança. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os seres celestiais, apesar de terem poder, né, de serem maiores em força, eles não são criados à imagem e semelhança de Deus. Uma das características, por exemplo, que nós temos de sermos criados à imagem e semelhança de Deus é reproduzir um outro ser igual a nós, né? Os seres celestiais não têm essa capacidade. E isso era uma das coisas que esse querubim ungido queria. Porque você imagina se Satanás, porque o querubim ungido ele se torna Satanás. A palavra Satanás é uma palavra hebraica, quer dizer adversário. Então ele se torna adversário de Deus. Agora imagina se ele, como adversário de Deus, tivesse a capacidade de se reproduzir. Já pensou quantos diabinhos teriam? Quantos teriam, né? Então já basta um terço que concordou com ele e saiu do céu. Né? Fora isso, ele ia criar muito mais, ele ia desenvolver muito mais. Então ele não tem essa capacidade, mas o que ele cobiçou no céu? Ele não cobiça o lugar de Deus. O que ele cobiça o ser que vai ser criado, que é o homem. Quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele levanta e fala, não, eu serei semelhante ao Altíssimo. Né? Que pretensão. Então ele está cobiçando, né, vamos dizer assim, quando nós fazemos a leitura bíblica, a gente tem algo que é chamado de falso cognato. Você faz uma leitura inicial e parece que é uma coisa que na verdade não é. A impressão que dá quando ele fala, eu serei semelhante ao Altíssimo, a impressão que dá é que ele quer ser igual a Deus. Mas no contexto não é isso. É porque Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e ele se rebela e fala, não, eu
que vou ser a sua imagem e semelhança. Deus chama ele para conversar. Deus não expulsa ele direto. Você tem o texto de Isaías 14, Ezequiel 28, ali mostrando muito bem isso. Deus chama para ele conversar e mostra o que já foi oferecido para ele. Você não tem motivo para estar desse jeito. Você não tem motivo para cobiçar. Porque você anda comigo no jardim. Você está ao meu lado, junto com os seres celestiais. Você tem poderes que os outros não têm. Você é o querubim ungido, chefe da guarda celestial. Você não tem motivo para fazer isso, porque você tem aquilo que é próprio para você. O outro vai ter o que é próprio para o outro. Você não tem que cobiçar o que é para o outro. Desfrute do que é seu. Ele não aceita esse diálogo e fala, não, eu não aceito isso, o Senhor está sendo injusto comigo. E aí a Bíblia fala que ele começa a vender essa ideia, né? É curioso essa expressão bíblica. Ele fala que a Bíblia fala que ele é o comércio, ele comercializa a ideia. Ele começa a difundir essa ideia entre os outros seres celestiais, e daí ele fala, olha, Deus foi injusto comigo, né? Deus não deu aquilo que eu gostaria de ter, ele foi injusto comigo. Ele convence 1/3 do céu, e daí Deus é obrigado a colocar ele para fora, junto com a parte que concordou com ele. Isso parece uma coisa que está tão distante de nós, mas não é. Não é. Né? Quantas pessoas, em situações até de trabalho, começam a cobiçar aquilo que não é para ele, e o dono da empresa tem que acabar demitido. E outras pessoas ficam ressentidos, achando que o dono da empresa é injusto, e acaba sendo demitido também. Isso acontece muito no nosso meio, né? E em todos os setores de trabalho, né? Isso acontece demais. Então, quando nós falamos de pecado original, primeiro nós temos essa questão da cobiça relacionada ao universo, né? Ali dentro de um ambiente que ainda não havia o pecado. Porque o pecado é desviar do alvo que Deus fixou, né? Então não havia até esse momento. Chega esse momento, aí você tem o pecado instaurado de maneira a afetar o universo com relação à honra de Deus. Só que Deus, ele vai cumprir a palavra dele. Ele falou que ia fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e ele faz, homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Agora, o pecado original desse homem, dessa mulher, da humanidade, é diferente do outro. Ele não é o pecado da cobiça, né? Ele é o pecado da dúvida. Né? Porque tanto que João capítulo 16, quando o Espírito Santo vai convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, ele fala do pecado porque não creem em mim. Quer dizer, tem dúvida, né? Tem dúvida. Que foi exatamente o que o homem e a mulher fez no Éden. Deus falou, não come desse fruto, senão você vai entrar num processo de morte. Na tradução na língua portuguesa está certamente morrereis, mas é um processo de morte. Então não coma desse fruto. E vem Satanás, o adversário, e fala, não, você pode comer que não vai ter morte nenhuma. Eles têm duas informações sobre o mesmo tema, e ali duvidando de quem é que está falando a verdade, né? Ele vai e experimenta para tirar a prova, né? Duvidou de Deus, né? Duvidou de Deus, né? E na hora que ele duvida de Deus, Deus faz a mesma coisa de novo, né? Ele vem para conversar com o ser humano agora, e ele faz uma pergunta simples, aonde você está? Não que ele não soubesse, não, né? que ele não soubesse, mas é a oportunidade da pessoa confessar o seu pecado. Aonde você está? E daí Adão, ele responde assim, eu estava nu e me escondi. E Deus, ao invés de já repreendê-lo, Deus continua o diálogo de maneira tranquila, porque Deus quer exercer amor, misericórdia, né? Então Deus vira para ele e fala assim, quem foi que te mostrou que você estava nu? Né? É porque não era para ele, ele estava coberto pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus. Quem é que te mostrou que você estava nu? Por um acaso você comeu do fruto, não era para comer?
Ao invés dele confessar e chegar para Deus e falar, olha Deus, realmente eu comi, não deveria ter comido, o Senhor me perdoa, eu fiz errado, é a confissão do pecado. E daí Deus iria tratar de uma maneira diferente. Ao invés dele fazer isso, ele fala não. Na verdade, o que ele fala assim, o culpado foi o Senhor. Mas ele usa um apoio antes, né? Para não ser ofensivo diretamente com Deus. Ele fala assim, a mulher que tu me deste, né? Ela que... me ofereceu e eu comi. Então, ele culpa dois de uma vez só. É a mulher que está oferecendo, mas a mulher foi criada por Deus. Então, a mulher que o Senhor me deu, né? Que fez eu errar dessa maneira. Daí Deus vai conversar com a mulher. Por que você fez isso? Foi a serpente. Né? Então fica um jogo de empurra e ninguém quer confessar o pecado. Ninguém assume, né? Ninguém assume. Que é uma tendência humana até hoje. Né? As pessoas têm mais tendência a querer se justificar diante do erro do que confessar. Não, eu errei, ponto, você me perdoa, peço desculpas. E aí a gente tem um problema com Deus, porque você pega 1 João 9, que é onde a palavra de Deus ele vai falar, se confessares os vossos pecados, né, Deus, né, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, se não há confissão, como é que ele vai perdoar? Como é que ele vai purificar? Fica difícil, né? Então nós precisamos assumir as coisas erradas que nós fazemos. O tribunal de Deus, ele é o único tribunal onde o réu confesso sai absolvido. Porque aqui no nosso país o réu confesso sai condenado. Sai condenado. Ele pode confessar, mas ele vai sair condenado. Agora, diante de Deus, não. Ele só é perdoado, só é exercido graça diante dele quando ele confessa. E confessar, não, tem pessoa que, vamos dizer assim, ele peca no varejo e perde perdão por atacado. Né? Ele peca numa coisa só, uma coisa aqui, uma coisa ali, depois ao invés dele falar, não, eu pequei nisso, eu menti aqui, eu enganei o outro ali, não. Ao invés dele falar o que ele fez, não, ele fala, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Isso não é confissão. A confissão é quando você fala, realmente eu errei nisso aqui. Até dentro da nossa justiça, a confissão você tem que falar o que fez. Então, porque às vezes a pessoa esquece, né? Eu acho que as pessoas esquecem o que fizeram errado, né? É a natureza humana, né? Olha, dificilmente a pessoa esquece o que ele fez de errado. Na verdade, ele não quer assumir o erro. Né? Quer culpar o outro. Quer culpar o outro. Ele sabe que ele fez errado, mas ele quer culpar o outro. É a síndrome de Adão. Né? O erro está no outro, não está em mim, não. É interessante que alguns textos na Bíblia, eles equiparam a cobiça à idolatria, né? Sim, porque na verdade, né, vamos dizer, o que é idolatria? Idolatria é colocar um outro Deus na frente do Deus do céu, né? É você desviar de Deus, né, colocando outra coisa na frente dele. E tem várias coisas que podem ser idolatria. As pessoas, por exemplo, se ligam muito na idolatria com relação a imagens de escultura. Mas muitas vezes uma imagem de escultura é só uma imagem, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, ela não representa nada, ela é só uma imagem e não tem problema nenhum. Deus mesmo manda fazer imagens para colocar dentro do tabernáculo. Né? A imagem do querubim, né? Ali da Arca da Aliança e tal, que ele manda fazer, né? Porque o homem precisa, né? Dessa figura física para ele não esquecer o que é espiritual. Então, a imagem em si, ela não é idolatria, mas muitas coisas podem ser. Quando você troca a oportunidade de estar com Deus, ou por si mesmo, ou por causa de alguém ou alguma coisa à sua volta, isso é idolatria. Então, eu costumo dizer assim, quando se trata do eu, daí é egolatria. Porque... Eu sou adorador de mim mesmo. Por exemplo, hoje vai passar um filme muito bom na televisão e
eu quero assistir o filme, eu não vou na igreja, né? Eu não vou estudar a Bíblia, eu não vou orar, porque esse filme é bom demais e ele vai passar agora, né? Depois eu posso orar a qualquer hora, depois eu posso ir na igreja a qualquer hora, ela vai estar sempre lá. Então, é nesse ponto que entra a questão da egolatria, né? Ele deixa de se aproximar de Deus para fazer uma coisa que ele quer. Agora, é muito comum chegar um parente, alguém na sua casa, né? Na nossa casa, e você falar assim, olha, hoje eu não vou poder ir na igreja porque eu tenho que dar atenção para o meu parente. Ele vira um ponto de idolatria. Ele está acima de Deus. Você está trocando Deus pela companhia dele. Então, assim, eu estou usando isso só como exemplo. É claro que tem circunstâncias que nós acabamos sendo obrigados a agir dessa maneira. Mas, de maneira geral, a idolatria e a egolatria, né, ela sempre vai me desviar do ponto central, que é Deus. Por isso que a cobiça, eu cobiçar o que o outro tem, também pode ser uma idolatria, não é mesmo? Sim, porque eu mudo o foco. O que o outro tem que eu gostaria de ter, né? Ele tem, isso pode ser desde um objeto até a outra pessoa. Por isso que entra a relação de Êxodo 20 ali, quando Deus fala da cobiça, ele fala da cobiça em relação à casa, ao boi, ao jumento, que são objetos, mas ele coloca também a mulher no meio. Quando ele coloca a mulher no meio da relação, ele não está colocando a mulher como um objeto de propriedade. Ele está colocando a mulher porque essa mulher também pode ser cobiçada. E hoje tem muito isso, né? Hoje tem muito isso. Ou cobiçar, né, o marido da outra, né? Ali a expressão da mulher, porque naquele tempo era mais comum que fosse assim. Aliás, até pouco tempo atrás era mais comum que fosse assim. Mas hoje parece que as mulheres estão cobiçando mais, né? Os maridos alheios, Os maridos alheios, então. Então, e a gente tem... Talvez pela escassez, né, do produto. Tem muita coisa virando aí, né? Certo. Então, veja bem, na Bíblia tem alguns exemplos de cobiça que Deus reprovou totalmente, né? Não eram alvos, não eram objetivos. Por exemplo, o caso de Acã, né? Acã, ele traz um problema que é muito comum entre as famílias. Aquilo que você faz com uma cobiça pessoal e atinge todos que estão à sua volta. Porque todo mundo foi conivente, né? Todo mundo foi conivente e o que é pior, tinha gente que nem sabia o que ele fez. Uma parte era conivente, mas a maioria das pessoas nem sabiam o que ele tinha feito. A questão é, você que é, vamos dizer, o arrimo de família, o chefe da casa, né, por assim dizer, claro que dentro da família todos têm que compartilhar juntos, né? Não existe um chefe. Mas você que está na liderança do lar, você tem que lembrar de uma coisa: tudo que você fizer, mesmo escondido, vai afetar a família. Se o marido faz uma coisa escondido, vai afetar a mulher, vai afetar os filhos, vai afetar todos que convivem com ele. Então é isso que Acã faz, né? Acã, ele esconde, né, os pertences lá, né? Ele esconde os pertences, ele esconde um ídolo ali, né? E por que ele esconde? Porque aquilo está se referindo a uma propriedade, né? Então ele escondendo é como se assim ele estivesse roubando a escritura de outro. Eu vou ser dono desse espaço aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar, então eu vou invadir, né? Talvez Acã seja o primeiro que teve a ideia assim do sem terra, né? Eu vou invadir ali para me apropriar. Só que quando ele fez isso, né, ele fez isso sozinho, mas ele afetou todos os que estavam à sua volta, né? Então, essa questão desse tipo de cobiça mostra que dentro da cobiça eu não sou o único prejudicado, né? E, infelizmente eu prejudico aqueles que convivem comigo também.
Então, e o interessante é que ele só confessou quando ele foi obrigado, né? Ele teve oportunidades e oportunidades de ir lá e dizer para Josué, olha, eu estou errado, mas fui eu, né? Fui eu. Por isso que houve a derrota de Ai, né? Sim. Essa história está registrada em Josué capítulo 6 e capítulo 7. O 6 e 7 ali conta a história completa. Mas nesse primeiro momento ali também existe uma dúvida a respeito da liderança de Josué, né? Porque Josué é que assume a liderança porque Moisés morreu. Sim. Só que o povo fala para Josué e coloca Josué numa questão de condicional, né? Eles falam para Josué assim: se Deus for com você como era com Moisés, a gente obedece, né? Então a gente não vai te obedecer à cega, não, né? Você precisa provar, né? Você precisa provar. Se Deus for com você, né, do jeito que ele foi com Moisés, a gente segue. Então algumas pessoas começaram a cometer esses tipos de erro, como Acã, né, para ver, porque eles achavam que Deus não ia falar com Josué, né, sobre o que estava acontecendo por debaixo do pano, vamos dizer assim, né? Só que Deus, ele sempre vai cumprir a sua palavra, ele sempre está junto daqueles que o buscam, daquele que o procura. E no começo, ali no capítulo 1, Deus já fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso, eu vou ser com você. Assim como eu fui com Moisés, né? Assim como eu fui com Moisés. Deus já fala, porque Deus já sabe do questionamento do povo depois, né? Depois o povo vai questionar: será que Deus está com você igual estava com Moisés? Né? Então Deus fala: não, eu estou. E eu vou te mostrar, eu vou te provar isso, mostrando o que o povo está fazendo de errado. E daí você, pela palavra de ciência, né, você vai falar: não, o erro está ali. Hoje, sem o conhecimento de Deus, muitas pessoas, né, a humanidade em geral, segue os desejos impuros do coração, né? Como eles fizeram lá. Infelizmente, né? É porque desde que o pecado foi instaurado na humanidade, o pecado traz prazer. O pecado traz muito mais prazer para o homem natural do que a santificação. Porque a santificação, para quem tem a ideia de ser livre na sua humanidade, a santificação, ela prende, né? Ela coloca regras, ela tem um direcionamento muito firme, muito fixo, né? Por exemplo, nós temos hoje muitos moradores de rua no Brasil inteiro, em todas as cidades. Quando você vai conversar com esses moradores, você vai perceber que a maioria deles, a grande maioria deles, tem família. Né? Com certeza. Eles têm família, têm um lar, né? E por que eles optaram por morar na rua? Daí chega a prefeitura com assistência social, oferece albergues para ele. Por que ele não aceita? Porque ele decidiu não ter regra, né? Até o albergue tem regra, né? Hora para dormir, hora para levantar. E ele não quer regra, ele não quer ir para lá. Onde tiver regra, eu não vou. Então, na relação espiritual, isso também acontece. Aonde tem regras, eu não quero ir. Mas a pessoa se esquece que as regras, elas não nos torturam e não são pesadas. As regras nos protegem. Se nós tirássemos as regras de todos os lugares e cada um fizesse o que queria, a gente ia virar um negócio muito pior do que Sodoma e Gomorra. Difícil, né? Porque você acaba invadindo a privacidade do outro. Né? Sim, porque se você tem total liberdade, dentro dessa perspectiva errada de liberdade, também eu não vou ter respeito pelo outro. Certo. Porque o que eu penso, o que eu desejo, é maior do que isso. Com certeza, né? Veja bem, outro caso que a Bíblia comenta que foi cobiça foi o caso de Judas, né?
Judas, ele, quando viu Maria regando os pés de Jesus com aquele perfume muito caro, né? Sim. Ele disse uma frase que não tinha nada a ver com o que ele pensava, né? Porque... Então, a questão ali, quando ele coloca... Esse texto ali é muito rico, né? Esse texto de Maria junto a Jesus, ali lavando os pés, enxugando com os cabelos. Ela tá ungindo Jesus e ela tá fazendo um compromisso, né? Jogar os cabelos sobre os pés de um homem naquela época era um pedido de noivado, né? É o que Ruth, por exemplo, fez com Boaz, né? Ela joga os cabelos sobre os pés dele e a Noemi nem explica, né? Ela fala, vai lá e joga o seu cabelo em cima do pé dele, né? Que ele vai entender o que é. Né? Então, quando ele acorda e vê aquela situação, ele já sabe, né? Ó, eu vou ter que casar com ela. Então, essa figura é muito bonita, mas o que tem, assim, também de beleza nesse texto é que o que chama a atenção de Judas é que o perfume, esse bálsamo que foi derramado, era caríssimo. Né? A Bíblia usa uma referência de dinheiro antigo, custava mais de 300 denários. Né? 300 denários, vamos colocar, atualizar hoje, daria mais ou menos 3 mil reais, um vidro de perfume. E daí ele acha um absurdo aquilo lá. Como é que você pega um perfume de 3 mil reais e joga no pé de uma pessoa? Né? Como é que você faz isso? E daí, engraçado que ele dá uma bronca, mas ele dá uma bronca com, vamos dizer assim, uma aparência de bom homem social. Uma pessoa que pensa nos pobres. Pensa nos pobres, se preocupa com a sociedade. Ele fala assim, seria muito mais útil vender esse perfume e dividir o dinheiro para os pobres. E daí Jesus vem e fala assim, olha, os pobres sempre estarão convosco. O que Jesus está falando? Jesus está falando que é errado ajudar o pobre? Né? Ele falou, não. O que Jesus está falando isso não vai resolver o problema do pobre, e se a gente fizer isso, a gente vai tirar a oportunidade dela de fazer algo íntimo, algo pessoal, porque ela se preparou para aquele momento. Ela se preparou para ter aquele momento com Jesus. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm restrições de ir num retiro espiritual, ou de ir no encontro de casais, ou numa programação desse tipo, porque ele acha muito caro. Ah, mas é caro. Ele acaba gastando o mesmo valor com outras coisas. Né? O que aconteceu é que ele não investiu em si mesmo. O que essa mulher está fazendo ela guardou algo extremamente valioso, esperou o momento, porque ao se aproximar de Jesus e participar deste momento com Jesus, ela está investindo em si mesma. Né? E isso é uma necessidade também. Nós temos que investir naquilo que nos edifica. Né? No caso, Maria, Jesus assim falou que aonde o evangelho fosse contado, Maria seria lembrada. Né? Seria lembrada. E é claro... Porque tem um objetivo muito forte. Né? Muito forte. E principalmente essa devoção, essa volta, né, a Deus em Cristo, mas algo que vai edificar a minha vida. Né? Eu não vou... Porque muitas pessoas se aproximavam de Cristo ali, mas não era para trazer benefício pessoal, crescimento, nem nada. As pessoas queriam resolver os problemas imediatos. As pessoas queriam pão, as pessoas queriam cura, as pessoas queriam buscar, né? As pessoas queriam buscar algo que fosse edificante para eles, mas para uso pessoal, exclusivo pessoal, e necessariamente não era uma edificação, era só um desejo. A maioria das pessoas que iam atrás de Jesus iam dessa maneira. Agora, esta mulher não. Maria, ela já foi com a intenção de que se eu me colocar aos pés dele, se eu fizer esse gesto, ele vai mudar a minha vida.
Quer dizer, ela queria uma transformação. Uma transformação. E é isso que Deus espera de todos nós, essa transformação. Nós queremos nos transformar, não é? É interessante que Judas, ele, na realidade, o que ele queria era que o dinheiro tivesse na bolsa dos discípulos, porque a Bíblia diz que ele roubava, não é? Ele se beneficiava daquilo ali. E aí também nós temos uma outra coisa bastante interessante, que é a perspectiva do olhar de Jesus. Jesus, ele tinha o melhor tesoureiro que alguém pudesse ter. Mateus, ele era, vamos dizer, um funcionário do tesouro de Roma. Ele era judeu, mas ele trabalhava para Roma e trabalhava ali como, vamos dizer, o administrador geral do Banco Central, né? Acostumado a lidar com dinheiro, acostumado a lidar com grandes volumes de dinheiro. Então, dinheiro é uma coisa que não atraía Mateus. E outra coisa, ele sabia como lidar com o dinheiro de maneira que até multiplicasse aquele valor. Judas tem um problema com o dinheiro. Toda vez que ele vê o dinheiro, ele quer pegar uma parte para ele, né? Ele quer desviar uma parte para ele. É o contrário de Mateus. É o contrário. O que Jesus faz? Ao invés de Jesus pegar o Mateus e colocar ele como tesoureiro, Jesus pega Judas. Por que Jesus pega Judas? Para dar a oportunidade dele de se regenerar, de ser diferente. Ele pega o pior, né, e que já tem problema naquela área, e fala, não, você vai cuidar do dinheiro. Quando ele fez isso, os outros devem ter estranhado bastante, né? Mas como é que ele vai cuidar do dinheiro, né? Se o problema dele é exatamente isso. É que se ele não for confrontado diante do problema que ele tem, ele nunca vai solucionar esse problema. Se o ser humano não for confrontado nos seus limites e nas suas imperfeições, para que ele saiba que ele é imperfeito naquela área, ele também não vai ter a oportunidade de transformação. Que coisa, né? E a Bíblia conta, né, que Jesus colocou Judas teve a oportunidade de conviver com os princípios do céu junto com Jesus, e ele não se transformou, né? Não. Ele passou 3 anos com Jesus, assim como muitas pessoas passam até mais de 3. Tem pessoas hoje que passam 30 anos com Jesus, ouvindo da palavra de Deus, e não tem transformação nenhuma. Porque, na verdade, ele não aceita a autoridade do Espírito Santo e não vê Jesus como Senhor da vida dele. Ele só quer um Salvador. E eu sempre lembro as pessoas que se Jesus não for Senhor, ele não vai ser o seu Salvador. A questão é que Jesus mesmo questiona isso, falando com os doutores da lei. Ele não está falando com leigo, ele está falando com doutores da lei. Ele fala, por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Quer dizer, chama de Senhor, mas é só na vista, né? É só da boca para fora. Não tem intimidade com a... Não, porque na verdade muitas pessoas querem usufruir do nome ali de cristão, né, de estar vinculado a uma denominação, de ser reconhecido porque ele tem um cargo naquela denominação, mas ele não foi transformado no seu íntimo, ele não foi transformado na sua mente, no seu coração, ele não desenvolveu frutos do Espírito, ele só está ali porque ele acha que ali ele vai ter vantagem em alguma coisa. E foi isso que Judas acabou fazendo, né? Então, a Bíblia tem também um outro exemplo de cobiça, né, que foi o de Ananias e Safira. Esse está no Novo Testamento também, né, em Atos capítulo 5. Sim. E essas pessoas também queriam só aparentar, né? Ananias e Safira, né, que são casados, né? Que são marido e mulher. Marido e mulher. Ananias e Safira tem uma questão, uma junção de cobiça com incredulidade. Eles conseguiram misturar as duas coisas juntas, né? Por quê?
O que acontece no tempo de Ananias e Safira? Ananias e Safira está esperando Jesus voltar. Porque todos comentavam, e você pode ver isso no Evangelho segundo João, né, no Evangelho ali em João capítulo 21, que é o último capítulo de João, ali fala a respeito da crença de Jesus voltar. E eles passaram a acreditar que Jesus voltaria antes da morte de João. E por causa disso, algumas coisas que parecem muito bonitas na Bíblia, na verdade, ele tem um ponto de irresponsabilidade. Porque o que eles fizeram? Jesus vai voltar antes da morte de João. Quanto tempo vai ser a vida de João? João era o mais novo dos discípulos. Então ele vai viver, vamos dizer, ali uns 50 anos ainda, 50, 60 anos. Tá. Se ele vai viver 50 ou 60 anos ainda, assim, isso estendendo muito a longevidade para aquela época. Mas se ele vai viver 50, 60 anos, o que a gente pode fazer? A gente pode parar de trabalhar, todo mundo vai parar de trabalhar e só vai pregar o Evangelho. Porque quanto mais pessoas nós ganharmos para o reino, melhor. A intenção era boa. O que aconteceu com isso é que parar de trabalhar foi uma irresponsabilidade. E aí eles começaram a se ver sem dinheiro para manutenção. E aí é onde o texto de Atos 2, 42 a 46, falam que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam conforme os outros tinham necessidade. Isso parece bonito, mas na verdade não é bonito. Isso é irresponsabilidade. Isso acontecia porque eles pararam de trabalhar. Então eles tinham que vender o que tinha para distribuir para os outros que estavam em falta com os seus recursos. Nessa venda é que entra Ananias e Safira, porque o tempo foi passando. Ananias e Safira percebeu o que estava acontecendo. Jesus está demorando para voltar e a gente está ficando pobre. A gente está ficando sem dinheiro. A gente está ficando sem recursos. Então, o que eles quiseram fazer? Eles venderam a propriedade deles, que eles iam distribuir, só que eles guardaram uma grande parte para eles. Né? Fala assim, vamos nos garantir. Né? Quando ele faz isso, vamos nos garantir, não vamos entregar tudo, mas vamos nos garantir aqui reservando uma parte, além da cobiça, tem algo que é pior no caso deles, que é a falta de confiança em Deus. Né? E aí, Deus manda o apóstolo lá falar com ele, e o apóstolo fala, vocês venderam a sua propriedade? Vendemos sim. Por quanto? Daí ele fala que vendeu por um valor menor. E na hora que ele mente, e a palavra de Deus fala que ele mente para o Espírito Santo, não é nem para o apóstolo. Na hora que ele mente, ele já morre. Daí o apóstolo pergunta para a mulher, né? Foi isso mesmo que aconteceu? Ela confirma e morre também. Eles estavam combinados. Estavam combinados. Mas o problema é o quê? Ali é uma questão física mostrando o que acontece espiritualmente. Quando uma pessoa quer levar vantagem ou quer enganar Deus, ele está enganando, vamos dizer, está mentindo para o Espírito Santo. Ele morre hoje? Hoje não. Né? Se fosse fisicamente, metade do mundo acho que já estava morto, né? Mas fisicamente ele não morre. Mas Ananias e Safira mostra o que acontece espiritualmente. Hoje muitas pessoas estão deixando de ter espiritualidade por causa disso. Né? Exatamente. Né? Porque essa busca da credibilidade, dessa entrega total, porque a relação financeira, ela é uma relação de confiança com Deus, quando Jesus ele fala, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus alimenta até os pássaros. Então, né? até os pardais, né? Até os pardais, e você não vale mais do que um pardal. Né? É claro que Deus vai cuidar de você, é claro que Deus vai alimentar você. Agora, o que eu falo assim, aquele que entregou a vida, não tem problema em entregar as outras coisas e nem dinheiro.
Agora, aquele que tem dificuldade de entregar dinheiro, ele tem que pensar se ele entregou a vida mesmo. Tá certo. Então, no caso de Ananias e Safira, o pecado pior do que reter o dinheiro foi a mentira, né? Foi a mentira. E essa questão, vamos dizer, da cobiça é só um disfarce, porque na verdade o que eles estavam fazendo ali era reter algo, né, como segurança, né, para ter uma segurança financeira. A situação de Ananias e Safira é muito parecida com a do jovem rico, em que Jesus chega para ele e fala: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e eu vou te dar um tesouro no céu. Né? E aí o jovem rico não faz, sai e se entristece. Por quê? Porque a confiança dele está no dinheiro. Ananias e Safira também, ele pensa assim: Jesus não vai voltar, estou vendo que esse negócio está demorando demais, né? Então eu vou me garantir aqui, eu vou me segurar. Agora, trazendo para os nossos dias, será que a gente está tão longe desse mesmo pensamento? Acho que não. Tem muitos de nós mesmos precisamos tomar cuidado, né? Sim, quantas pessoas hoje, dentro das igrejas, começam já a pensar que Jesus não vai voltar. E que ele tem que se garantir de alguma forma. Né? É o mesmo pensamento de Ananias e Safira. Agora, que Jesus vai voltar, isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. A gente não sabe a data, mas nós temos que ter essa segurança. A segurança e a certeza de que ele logo está aí. Como que nós vamos vencer a cobiça? Ela é um pecado que nós precisamos superá-lo, não é isso? Sim. Como vencê-lo? Cobiça, assim como todos os outros pecados, ele é vencido através dos frutos do Espírito, especialmente domínio próprio. Eu tenho que ter 2 frutos do Espírito essenciais. São 8 frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. São 2 frutos do Espírito que, entre os 8 ali, esses 2 são os principais. O primeiro, que é o amor, e o último, que é domínio próprio. Por quê? João mesmo vai explicar depois, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu não tivesse fruto do Espírito, eu já vou ter um problema muito sério. E quando eu conheço o amor de Deus, a cobiça vai ficando assim de lado, né? Porque ela não consegue andar em meio ao amor. Ela não consegue se desenvolver em meio ao amor, porque se eu cobiço algo que pertence a outra pessoa, eu já não estou amando essa pessoa. E eu já não estou amando a Deus, porque eu desrespeito Ele. Então existe essa questão. O outro aspecto, né, também de vencer é eu transformar, né, perder esse pensamento da cobiça e colocar no lugar objetivos. Eu não preciso cobiçar o que é do outro, mas eu admiro o outro por ter chego lá. Então eu vou me esforçar para chegar também. Isso é objetivo. Né? Eu não quero tirar dele para mim. Eu quero me esforçar para também vencer. Eu quero me esforçar para também chegar lá. Mas chegar de maneira íntegra, honrada, de maneira digna. Né? A gente não pode se quebrar assim. Né? Exatamente. Muito bem, irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Horário conspira contra nós, né? Um relógio. A gente teria muito para comentar, mas infelizmente... O horário está cobiçando o nosso espaço. Então, nós vamos nos despedir dos irmãos e pedir para o pastor fazer uma oração para nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de parar um pouco para meditar na Tua Palavra, sabendo que o Teu Espírito fala muito além das nossas palavras humanas. Que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada irmã que nos acompanham, que cada família por eles representada receba da Tua paz, da Tua direção e a provisão que cada um precisa a cada dia. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. 87,9